Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução da prova do SSA 3, Processo de Ingresso 2023, prova do primeiro dia de Matemática. Questão 13. Um quadrado ABCD tem uma área medindo 10 centímetros quadrados. Esse quadrado, com o seu centro no ponto O 3 e 3, é representado ao plano cartesiano ortogonal, conforme a figura ao lado. Após fixar o centro O quadrado começa a girar no sentido horário, dando várias voltas completas. Nesse processo, é correto afirmar que a trajetória do ponto A é representada por qual equação? Tá? O ponto A ele vai girar em torno do ponto O, e isso vai gerar uma circunferência. Então, a equação que dá a trajetória do ponto A é a equação da circunferência, que é dada pela fórmula x menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Quem é A e quem é B? A e B são as coordenadas do centro que a gente tem, ponto 3 e 3. E quem é R? R é o raio da circunferência, que falta para a gente. Só que o raio da circunferência é justamente a medida da distância de O até A. Esse aqui é que é o raio da circunferência, tá? Esse é o raio R. Como é que a gente vai determinar esse raio? Perceba que a gente pode formar um triângulo retângulo aqui, ó, na figura. A gente forma um triângulo retângulo. E quando forma esse triângulo retângulo, esse comprimento aqui é metade do lado AB. Por essa figura ser um quadrado, e a gente tem a área dele, que é 10 centímetros quadrados, a gente sabe que o lado vai ser a raiz quadrada da área, tá? A área, né, L ao quadrado, tá? Então, o lado vai ser a raiz quadrada da área. Então, o lado desse quadrado vai ser raiz quadrada de 10. Beleza. Então, esse comprimento aqui, por ser metade, ele vai ser raiz de 10 sobre 2. Do mesmo modo que esse comprimento aqui também vai ser raiz de 10 sobre 2. Tá certo? Então, eu tenho dois catetos, falta descobrir a hipotenusa. Vamos fazer aqui teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual a raiz de 10 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 10 sobre 2 ao quadrado. Então, R ao quadrado vai ser igual a raiz de 10 ao quadrado é 10 e 2 ao quadrado é 4, mais 10 sobre 4. Então, R ao quadrado vai ser 20 sobre 4. Logo, o R vai ser a raiz, né, de 5. Então, R ao quadrado é 5R, vai ser a raiz de 5. Beleza, descobriu o R. Agora é só a gente jogar na formulazinha da área, do comprimento, da equação da circunferência. X menos A é 3, Y menos B é 3. Então, a gente vai ter x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a r ao quadrado. R ao quadrado é 5. Então, a gente vai ter produto notável x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3, que dá 6x, mais 3 ao quadrado, que é 9. Mais y ao quadrado menos 6y mais 9. Isso é igual a 5. Então, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado, 6 menos 6x menos 6y, 9 mais 9 dá 18. 18 e esse 5 que está do outro lado passa para o lado de cá, 18 menos 5 dá 13. E isso é igual a zero. Assim a gente tem nossa equação. Posta a letra A. Questão 14. Um drone partindo do ponto A deslocou-se na direção nordeste e em seguida na direção sudeste. Esses dois deslocamentos estão representados pelos vetores U e V, respectivamente, como representado na malha quadriculada ao lado.
Qual o módulo de U mais V? Então, o módulo aqui a gente tem que somar os vetores U e V. Então, perceba aqui, ó, que a soma desses vetores vai ser justamente esse vetor aqui. E aqui a gente também formou um triângulo retângulo, tá? Então, para descobrir esse módulo, basta descobrir quanto ele mede, tá certo? Esse lado aqui, que é o lado do vetor U, ele vai medir quanto? Cada quadradinho desse tem lado medindo 1. Então, a diagonal desse quadrado é raiz de 2, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 2, e tira raiz de 2. Quantos diagonais a gente tem? A gente tem 7 diagonais. Então, aqui a gente tem 7 raiz de 2 desse lado, e aqui o V, ele vale raiz de 2, exatamente. Então, para descobrir essa medida que eu vou chamar de x, x ao quadrado vai ser igual a 7 raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado, 7 ao quadrado, 49, vezes raiz de 2 ao quadrado é 2, mais 2. Então, x ao quadrado vai ser 98 mais 2. X ao quadrado vai ser igual a 100. Portanto, o x vai ser raiz de 100, que é 10. Beleza, matou a questão. X igual a 10. Questão 15. Um supermercado funciona das 6 às 18, todos os dias. Após um acompanhamento por algumas semanas, o proprietário obteve, a partir do número médio de clientes em cada horário do dia, o gráfico ao lado. O gráfico da função trigonométrica com domínio contínuo, que melhor aproxima esses dados, está representado a seguir. A variável T indica a hora do dia e a variável C de T indica o número de clientes no supermercado no instante T. Qual das seguintes funções representa adequadamente as situações descritas? Para resolver essa questão, bastaria a gente pegar um valor de T e substituir em cada alternativa. Por exemplo, T igual a 12. Vamos pegar o T igual a 12 na letra A. Perceba que para T igual a 12, a resposta tem que ser 80. Todas as funções são cosseno. Então, a função trigonométrica que vai resultar esse gráfico é a função cosseno. Para T igual a 12, a gente teria aqui na letra A, 12 menos 12 dá 0. 0 vezes π sobre 12 é 0. E cosseno de 0 é 1. E a gente teria 40 menos 40. 40 menos 40 dá 0. Tem que dar 80. Então, a A está descartado. B. T igual a 12. Isso aqui daria 6, tá? Daria 6. 12 menos 6, 6. E multiplicado 6π sobre 12 é a mesma coisa que π sobre 2. E π sobre 2 é 90 graus. O cosseno de 90 graus é 0. Então, aqui a gente teria 40 vezes 0, que dá 0. E o resultado seria 40, tem que dar 80. Letra C. Letra C, a gente teria π igual a 12. T igual a 12, né? E a gente teria aqui, ó, 6 π sobre 2. Ou 6π sobre 2 é a mesma coisa que 3π, tá? E 3π, ele tá a mesma coisa que o π. Cosseno de 3π é menos 1. Tá? Então, daria 40 aí, não daria 80. Letra D. 80 cosseno, vamos colocar o 12. Aqui daria 0. Cosseno de 0 é 1 e 1 vezes 80 é 80. Então, tudo indica que seja a letra D. Vamos ver a letra E. A letra E, 12 menos 6, 6, daria 90 graus. E 90, cosseno de 90 é 0 e 0 vezes 80 é 0. Então, a resposta de fato aí é a letra D. Bastaria fazer essa análise para T igual a 12. Questão 16. Edmundo precisou realizar um empréstimo. Para isso, ele consultou 3 bancos e registrou as seguintes taxas de juros compostos cobradas pelo empréstimo: 21% ao ano, 10% ao semestre, 8% ao quadrimestre. Edmundo fechou o empréstimo com um banco que cobrava a menor taxa de juros compostos. Logo, é correto afirmar que ele escolheu qual banco.
Vê só. Juros compostos, o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Nessa questão aqui, o Banco A oferece uma taxa de 21% ao ano. Digamos que o empréstimo seja de 1 ano. Então, o montante, digamos que o capital seja R$ 1.000. Então, 1.000 vezes 1 mais a taxa. A taxa é 21%. Então, isso é a mesma coisa que 0 sobre 0,21, elevado ao tempo, que é 1 ano. Então, esse montante seria 1.000 que multiplica 1,21. E isso vai dar R$ 1.210 de montante no Banco A. No Banco B, a gente tem uma taxa de 10% ao semestre. Então, a gente teria o montante que multiplica 1.000 vezes 1 mais 0,1 elevado a 2. Por quê? Porque é semestre e um ano tem 2 semestres. Então, a gente tem um montante que é 1.000 que multiplica 1,1 ao quadrado. E 1,1 ao quadrado dá 1,21, que multiplicado por 1.000 dá 1.210. Por enquanto, A e B está dando o mesmo valor. O Banco C, o montante vai ser 1.000, que multiplica 1 mais a taxa que é de 8%, 0,08, e a taxa é o quadrimestre, ou seja, elevado a 3. Então, aqui a gente tem 1.000, que multiplica 1,25. 1,253, que é esse resultado aqui. E esse resultado dá 1.253. Antes estava dando 1.210, agora está dando 1.253, um juros bem maior. Então é interessante ele ir ou no Banco A ou no Banco B, porque ambos apresentam a menor taxa de juros entre as consultadas. Letra D. Questão 19. Questão 19 diz o seguinte, ó, também conhecido como ganho de elevação, a altimetria é a contabilização da distância vertical entre os pontos de partida e chegada e do repouso. Isso quer dizer que a altimetria nos dá a possibilidade de saber quantos metros subimos enquanto fazemos um caminho sinuoso com a bike. O ganho de elevação é obtido pela diferença entre a altitude final e a inicial do ciclista. O gradiente de inclinação, em notação decimal, é a taxa de variação entre o ganho de elevação e a distância percorrida, ambos em metros, que permite comparar o nível de dificuldade em ambos os trechos em um percurso. A seguir temos as informações referentes ao percurso de 1.000 metros realizado por um ciclista. Em qual trecho desse percurso o gradiente de inclinação foi maior? Vamos ver aqui. É dito que o gradiente de inclinação é a taxa de variação entre o ganho de elevação, que é a diferença, pela distância percorrida. Então, na diferença aqui, nesse primeiro percurso, a gente tem 150 menos 120. 30 sobre a distância, que é 120. Isso aqui é 0,25. No outro percurso, a gente tem 185 menos 150, que dá 35, dividido pela distância, que é essa diferença. Essa diferença aqui, que é de 130, né? 250 menos 120, a diferença é de 130. E essa divisão dá 0,26. Agora a gente tem outro trecho, que é o trecho de 253 a 185. 253 menos 185, que dá 68. E a distância, 560 menos 250, 310. Tá? 68 por 310, isso dá 0,21. Por enquanto, tá dando esse trecho aqui, né? De 150 a 185.
É de 120 a 250, né? Está sendo maior. E próximo trecho aí é de 302 a 253, que é 49. Essa diferença. Dividido por 780 menos 560, 220. 49 por 220 dá 0,22. E por fim, esse aqui é a diferença da 33 dividido por 220 também. Que vai dar menor, com certeza. Vai dar 0,15. Então, o maior é esse aqui, que é justamente o da letra B, entre 120 e 250 metros percorridos. Questão 20. Van Helsing é motorista de um aplicativo de viagens há 6 meses e trabalha de segunda a sábado. Todo domingo ele recebe por e-mail um relatório semanal com diversos dados numéricos referentes ao número de viagens realizado e ao faturamento. Essa semana ele recebeu um selo especial e uma bonificação em dinheiro por ter alcançado a menor variância semanal no número de viagens diárias, desde que assumiu a função, contando a partir da segunda semana. O relatório apresentou o número de viagens dessa semana por meio de um gráfico a seguir. Qual é o valor da variância do número de viagens diárias? Bom, para calcular a variância, primeiro temos que calcular a média, tá? A média desses dados. Então, a média desses dados, basta somá-los. 42 mais 39 mais 38 mais 41 mais 41 mais 39. Divididos por 6, porque são 6 dias. Essa soma vai dar 240. Quando a gente divide por 6, isso dá 40. A média é 40. Pronto. Para calcular a variância, a gente tem que somar as diferenças ao quadrado entre o valor pela média. Então, a diferença do valor para a média ao quadrado. Então, vamos calcular aqui a diferença. A gente vai ter... Primeiro valor foi 42 e a média é 40 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado, que vai dar 4. O segundo valor foi 39. Então, a gente vai ter 39 menos 40 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado, que é 1. Próximo valor, 38. 38 menos 40 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 2 ao quadrado, que é 4. Próximo valor, 41 menos 40 ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que é 1. Próximo valor também, 41 menos 40 ao quadrado, 1 ao quadrado, que dá 1. Por fim, 39 menos 40 ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, que dá 1. Basta agora a gente somar e dividir pela quantidade de termos que a gente somou. Então, vamos lá. 4 mais 1, mais 4, mais 1, mais 4, 1, 4, 1, 1 e 1. 1 e 1. São 6 termos. Então, 4 mais 1, 5. Mais 5, 10. Mais 2, 12. 12 dividido por 6, a variância é 2,00. E a resposta aí, nesse caso, é letra C. Questão 21. A figura plana foi construída a partir de 6 setores circulares, todos centrados na origem e com arcos medindo 60 graus, cujas medidas dos raios são 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, respectivamente, conforme a imagem ao lado. Os 6 setores circulares compõem uma única figura plana limitada, por segmentos de reta e arcos de circunferência. Considere π igual a 22/7. Qual é a medida do perímetro dessa figura? Então, para calcular o perímetro dessa figura bem estranha, primeiro vamos ter que calcular o tamanho desses arcos aqui. São 6 arcos. E lembrar que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, tá? Então, por raio igual a 1, calcula o comprimento, tá? Então, a circunferência 1 é o que tem raio 1. 2 vezes π vezes 1. Vai dar 2π. Circunferência 2
2 vezes π vezes 2, 4π. Circunferência 3, 2 vezes π vezes 3, 6π. Circunferência 4, 2 vezes π vezes 4. Perceba que eu não estou substituindo π ainda, vou substituir no final. 8π. Circunferência 5, 2 vezes π vezes 5, 10π. Circunferência 6, 2 vezes π vezes 6, 12π, tá? Basta somar tudo. Quando a gente somar tudo, aqui a gente tem 6, 12, 20, 32, 30, 42. Então, o comprimento é 42π, tá? 42π. Perceba o seguinte, a circunferência, ela tem 360 graus. Esses arcos aí são arcos de 60 graus. Se você dividir a circunferência em 6 partes, 360 dividido por 6, isso dá 60. Então, na verdade, a gente tem 1/6 do arco completo. Então, a gente vai ter que dividir isso aqui por 6. Quando dividir por 6, isso vai dar 7π. Beleza? 7π. Só que quanto é que vale o π? Π vale 22 sobre 7. Então, a gente tem 7 que multiplica 22 sobre 7. Quer dizer que o comprimento dos arcos é 22. Só que a resposta não quer saber o comprimento dos arcos, que é o perímetro. Para calcular o perímetro, a gente tem 22, vai ter que somar esses segmentos. Então, esse segmento aqui tem quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 22 mais 5, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Letra E. Questão 21, letra E. Questão agora 22, vamos lá. Um serviço de streaming de música dispõe da opção ordem aleatória, que quando ativado dentro de uma playlist, escolhe a música seguinte a ser tocada. Apesar do nome, esse sistema não é tão aleatório assim, e é programado da seguinte maneira. Se uma música é reproduzida por completo, do início ao fim, a probabilidade de a música seguinte pertencer ao mesmo gênero musical do anterior é de 70%. Entretanto, se o ouvinte decidir adiantar para a próxima música, antes de a atual ser reproduzida por completo, essa probabilidade cai para 20%. Watson estava escutando a playlist nesse serviço de streaming com a opção ordem aleatória ativada. Nessa playlist havia apenas 2 gêneros musicais, heavy metal e country. A música que estava tocando era Fear of the Dark, do Iron Maiden, pertencente ao grupo musical heavy metal. Watson precisou se ausentar e deixou a playlist tocando. Quando retornou, Fear of the Dark havia sido tocada completamente, assim como a música que veio após ela. Então as duas foram tocadas completamente, tá? A terceira música dessa sequência já estava sendo reproduzida. Aí vem a pergunta. Qual a probabilidade de a música que estava sendo reproduzida pertencer ao gênero musical heavy metal? Perceba que são 3 músicas, né? A primeira música a gente já sabe que é do grupo heavy metal. Só que a segunda música eu não sei qual era o gênero. Poderia ser heavy metal também, ou poderia ser o gênero country. Tá? Pode ser. O aleatório não é tão aleatório assim. Tem uma probabilidade de 70% somente de manter no mesmo gênero. E a terceira música, eu não sei que gênero é. Pode ser tanto heavy metal quanto o gênero country. Ou aqui embaixo também, heavy metal e country. Então eu tenho a primeira música, que eu sei que é heavy metal. Segunda música pode ser heavy metal ou country. E a terceira música também, heavy metal ou country. Perceba que eu tenho uma árvore aqui, né? Eu quero que a terceira música seja do grupo heavy metal, do gênero heavy metal. Então, vê só. Partindo da primeira música, se a gente tem 70% de chance de se manter no mesmo estilo musical, no mesmo gênero musical, então, partindo de heavy metal, mantendo heavy metal, a gente tem 70% de chance, e partindo de heavy metal para heavy metal, 70% de chance. Então, a gente tem, na verdade, 70% vezes 70%, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 70 sobre 100, que multiplica 70 sobre 100. E outra coisa, porque eu estou multiplicando as probabilidades? Que é a probabilidade da interseção. Eu quero que aconteça heavy metal 2 vezes. Primeira vez e a segunda vez. Isso aqui vai dar 49%.
49%. Né? Cancela aqui 0 com 0. A gente tem 7 vezes 7, 49. 10 vezes 10, 100. 49%. Só que tem outro ponto. Se a música fosse heavy metal do início, tá? Heavy metal no início, e fosse pro country. Se tem 70% de chance de tocar heavy metal, quer dizer que tem 30% de chance de tocar country, porque a probabilidade total é 100%. Então, poderia passar de heavy metal para country, 30%, a segunda música ser country, e de volta a heavy metal, a gente teria 30% novamente. Então, 30% vezes 30%. Então, 30% vezes 30%. Isso aqui é a mesma coisa que 30 sobre 100 vezes 30 sobre 100. O que dá 9 por 100, que é 9%. Tá? Então, para saber a probabilidade, a gente vai ter que somar as duas. 49 mais 50 mais 9, que dá 58. Letra C. Questão agora 23. A senha de um banco é formada por 4 dígitos que pode ser qualquer algarismo de 0 a 9, sendo permitida a repetição. Para a segurança do cliente no autoatendimento de um caixa eletrônico, ao solicitar a senha, a tela do monitor apresenta 5 pares de algarismos, de tal forma que todos os 10 algarismos apareçam. O cliente do banco deve, então, escolher 4 pares que contenham os algarismos de sua senha na ordem exata presente nela. No exemplo, ao lado, para a senha 1593, o cliente deve apertar os botões C, que tem o 1, A, que tem o 5, C de novo, que tem o 9, e D, que tem o 3, respectivamente. Para uma pessoa que tenha acertado a senha ao acaso, sem saber qual a probabilidade de escolher os 4 pares corretos na ordem exata? Tá? Então, eu tenho 5 teclas para digitar. Eu quero acertar as 5. Bom, eu só tenho uma chance de acertar as 5 na primeira digitação. Para acertar um número, eu só tenho uma chance. Então, a primeira digitação, eu tenho uma chance em 5. Eu tenho 5 escolhas para acertar exatamente 1. Então, 1 em 5. Isso para o primeiro número. Só que eu tenho o segundo número da senha, que também é 1 em 5. E eu tenho o terceiro número da senha, que também é 1 em 5. E o quarto número da senha, 1 em 5. Probabilidade aqui da interseção. Vamos multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E embaixo, 5 vezes 5 vezes 5, 625. Quando a gente dividir, isso aqui vai dar 0,16. Tá? ,16%. Letra A. Essa é a resposta. 0,16%. Questão 24. Encerrar. Leia o texto a seguir. A escala Borg, também chamada de tabela de Borg, foi criada pelo fisiologista sueco Gunnar Borg em 1974, relacionada ao cansaço durante o exercício com aumento da frequência cardíaca, facilitando o controle da intensidade. Existem 2 tipos de escala de Borg: a original, que mede entre 6 e 20, e a modificada de 0 a 10. A tabela a seguir apresenta as respectivas condições de esforço para cada intervalo de frequência cardíaca, a partir de uma adaptação da escala de Borg modificada. Um atleta verificou que sua condição de esforço era muito leve e elevou o nível de intensidade do treino, obtendo um aumento de 20% na frequência cardíaca. Em qual faixa de condição de esforço ele ficou após esse aumento? Perceba que ele estava muito leve, nessa faixa aqui, ó, de 90 a 114. Tá? Imagina que ele estava com 90. Se aumentou 20%, você teria que calcular 20% de 90. Isso aqui é 20 sobre 100 vezes 90, que dá 18. Que dá exatamente 18, né? Porque a gente simplifica, a gente vai ter 2 vezes 9, 18. Então, essa faixa vai subir de 90 para 108, tá? 90 para 108. E se fosse 114, a gente teria que calcular 20% de 114. Isso vai dar um aumento que levaria à faixa de 137. 137, tá? Isso levaria à faixa de 137. Então, a gente teria entre 108
e 137. Estaria nessa faixa, entre 108 e 137. Então, 108 e 137, 108 ainda manteria na faixa muito leve, tá? Depois subiria para a faixa leve, que está entre 115 e 129, e até a faixa moderada, que é de 108 até 137. Então, a gente ficaria na muito leve, leve ou moderada. E a resposta, por fim, é a letra B, tá? E assim a gente encerra a resolução dessas questões.